Então, mais uma vez, boa noite a todos os colegas aí, continuando a nossa aula de crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual. E agora, então, finalizando o nosso conteúdo semestral, entre os artigos, né, de hoje a serem estudados, do artigo 244 ao artigo 249 do Código Penal. Pessoal, lembrando também que, terminando a análise desses artigos, eu estou à disposição para tirar aí todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a qualquer artigo aí que nós já estudamos também, tá? Qualquer comentário, qualquer consideração, vocês podem estar fazendo também. Diz o artigo 244 do Código Penal: abandono material. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando recursos necessários ou faltando ao pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, e de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide por qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, pessoal, inicialmente nós temos que fazer algumas compreensões quanto à conduta para depois nós podermos compreender a ilicitude. Por que eu digo isso? Porque das ações cíveis hoje, né, a maior parte das ações cíveis hoje propostas ainda é com base e no contexto da execução de alimentos. Execução de alimentos, ação de alimentos, né, revisional de alimentos, então ainda é a maior parte das ações cíveis intentadas hoje. A ação de alimentos ela pode ser intentada tanto pelo descendente contra o ascendente e vice-versa, né? O ascendente contra os seus descendentes também, no caso de enfermidade, de velhice ou qualquer outra hipótese que a pessoa justifique a necessidade ali dos alimentos. Então, essa é uma primeira figura importante. Uma outra consideração aqui sobre o artigo 244 é a seguinte: quando lá na ação civil alguém é citado para pagar os alimentos que estão em atraso, ele tem o dever de pagar ou de justificar a impossibilidade do pagamento. E dificilmente vocês verão alguém ser responsabilizado também pela esfera penal pelo não pagamento dos alimentos. Então, essa é uma questão também bastante importante. Raramente vocês verão alguém sendo processado criminalmente por não pagar os alimentos em razão do abandono material. Por que eu digo isso? Porque não é usual. Né? Penso eu que se as pessoas, quando deixam de pagar os alimentos de forma injustificada, olha só essa questão bastante importante, elas também deveriam ser processadas criminalmente por essa conduta. Por quê? Porque ela está contribuindo para prejudicar a sobrevivência, a subsistência de quem necessita daquele valor para poder continuar sobrevivendo. Então, nós teríamos menos devedores de alimentos quando eles começassem a ser também processados criminalmente. Imagina uma pessoa que é réu primário, bons antecedentes, mas deixa de pagar a pensão alimentícia podendo, e isso tira dele a primariedade, por exemplo. Então, seria uma outra forma também coercitiva de fazer com que as pessoas não deixassem de pagar, de dissolver os alimentos. Então, é uma questão aí bastante interessante também, né? Uma outra análise que nós fazemos agora, sim, sobre o artigo 244 em espécie é a seguinte. Primeiro, o verbo da conduta é deixar. Quando nós compreendemos o que significa, faz-se então bastante importante a análise. Por quê? Deixar de prover a subsistência significa não mais dar sustento para assegurar a vida ou a saúde de alguém. Então, olha só, a gravidade da conduta de alguém que deixa de pagar alimentos, ela é enorme, né? E aí vem deixar sem justa causa, pessoal. Então, um outro aspecto importante é, se a pessoa for citada para se defender num processo crime, em que ele está sendo processado por abandono material, mas ele apresenta uma justa causa para não ter pago os alimentos, não há conduta típica. Nós estaríamos diante de uma conduta atípica, ou seja, de uma conduta normal. Não estaríamos diante de um ilícito. Então, só é ilícito quando não paga podendo pagar.
Essa é a grande questão. Por quê? Porque existem remédios jurídicos para aquela pessoa que não tem condição de pagar a pensão alimentícia. Quando nós falamos em pensão alimentícia, existe lá o binômio necessidade, possibilidade. Necessidade de quanto, por exemplo, o filho precisa e a possibilidade que o pai tem em pagar alimentos. Quando nós consideramos isso na esfera civil, nós estamos diante da subsistência, mas também estamos diante de manter um padrão de vida, de manter regalias, de manter luxos. Isso lá na esfera civil. Na esfera penal, isso não é levado em consideração. Por que eu estou dizendo? Porque aqui diz esse aspecto aqui do pagamento de alimentos é recurso necessário. Então, é o necessário para sobreviver, né? E uma outra questão bastante importante que o senso comum às vezes compreende errado é a seguinte, né? Por exemplo, o pai tem que pagar alimento aos filhos. O pai não é obrigado a pagar todas as despesas que os filhos têm durante o mês com alimentação. A responsabilidade dele é metade desses dispêndios financeiros que os filhos têm durante o mês. Aquele pai, a mãe, no caso, que tem a guarda, também é responsável pelo pagamento dos alimentos. Né? Então, o genitor que tem que pagar alimentos, ele não é obrigado a pagar alimentos integrais de todas as necessidades, por exemplo, do filho. Ele é obrigado a pagar mediante a sua possibilidade e a necessidade que esse filho tem, metade do quanto esse filho gasta na sua sobrevivência mensal. Então, eu estou dando aqui o exemplo do filho menor, mas pode ser do filho menor de 18 anos, pode ser do deficiente que não pode trabalhar, ou pode ser também a pensão paga pelos filhos aos seus genitores maiores de 60 anos. Então, essa é uma questão bastante interessante. Só que essa não é a única conduta descrita no artigo 244. Uma é o não pagamento injustificado da pensão. A outra está lá no final do caput do artigo, quando ela diz, né, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, não pode deixar lá um idoso ou alguém, né, um parente, como diz aqui, sem os cuidados necessários nesse momento. Então, esse cuidado, essa necessidade de socorro, também é uma outra conduta aqui da qual nós estamos analisando nesse artigo. Então, percebam que na primeira conduta é o pagamento e na segunda é a necessária prestação do socorro. Então, nós temos aí duas condutas distintas que geram aqui a responsabilidade penal nos termos do artigo 244 do Código Penal. Então, nós temos que compreender aqui todas essas situações que enquadram, que englobam aqui a condição do tipo penal contido no artigo 244 do Código Penal, que é o abandono material. Né? Quando nós buscamos ali a compreensão, talvez mais aprofundada, mais doutrinária, quanto este crime, nós temos que analisar, em tese, três situações distintas. Quais são elas? Dentre aquelas que eu já expliquei. A primeira situação distinta é deixar de prover a subsistência de cônjuge, filho ou ascendente, não lhes proporcionando recursos necessários. Então, não percebam que aqui não falamos nada de supérfluo, nada de luxo. Recursos necessários. Eu vou voltar a falar sobre esse tópico depois ainda. A conduta ela é considerada uma conduta mista. Por quê? Porque ela mistura tanto a situação daquela pessoa que, pois a simples falta da provisão não significa o desamparo, uma vez que podem as pessoas ter recursos para manter o teu sustento. Então, na figura típica, o crime está contido na seguinte situação: eu tenho o dever de prestar alimentos, se eu não prestar esses alimentos, vai fazer falta, a pessoa vai passar necessidade. Porque se eu não presto os alimentos, mas ele tem uma condição financeira satisfatória e não passa necessidade, não passa fome, o crime também não está configurado. Percebam que esses alimentos aqui descritos no artigo 244 são aqueles indispensáveis. Se eles são dispensáveis em razão da condição econômica do credor dos alimentos, eu também não tenho a tipificação penal. Então, essa aí também é uma questão bastante interessante do artigo considerado e denominado de abandono material. Talvez seja essa a razão
de nós raramente não vermos alguém sendo processado criminalmente por este tipo penal, né? A segunda hipótese é deixar de prover a subsistência de pessoa credora de alimentos. Então, de uma forma legal, esses alimentos devem estar ali estipulados, previstos, majorados. Eles têm que se tornar inadimplidos para que possa configurar aqui a figura ilícita, né? E por fim, a terceira e diferente figura aqui descrita no artigo 244 do Código Penal é deixar de prestar o socorro ao parente enfermo. Então, aqui também é uma questão bastante importante. Aí já respondo talvez alguma dúvida, né, que vocês possam ter, que é: eu preciso prestar esse socorro pessoalmente, unipessoalmente, eu tenho que ir lá pessoalmente prestar esse socorro? A doutrina é divergente nesse aspecto, tá? Alguns doutrinadores pensam que sim, outros doutrinadores pensam que não, dizendo: olha, eu posso prestar o socorro, por exemplo, ligando para o SAMU, ligando e encaminhando lá, por exemplo, o enfermeiro, alguém que possa cuidar da saúde desse parente enfermo. A lei não fala se essa prestação aqui de socorro ela tem que ser unipessoal. Né? Na interpretação literal do artigo 244, dá a entender que você tem que ir lá prestar o socorro para o seu parente. Mas socorro é socorro prestado de forma pessoal ou por interposto profissional. Às vezes o socorro prestado por um profissional competente, habilitado, é mais eficaz, é mais eficiente do que, né, eu indo lá, não conhecendo nada de primeiros socorros, socorrer alguém. Então, compreendo eu sou ali, eu sigo a vertente doutrinária de que esse socorro, descrito aqui no artigo 244, tanto pode ser pessoalmente, como pode ser por um profissional da área de saúde, por exemplo, que preste esse socorro lá para a vítima. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem ligar os microfones, digitar aqui no chat, tá? Podem me interromper a qualquer momento. Eu estou aqui à disposição de vocês. Quanto ainda à análise do artigo 244, nós temos que levar em consideração o fato de que o sujeito ativo, nós temos, na verdade, três hipóteses ali, tá? O sujeito ativo, né? Vamos pensar assim, na primeira e na segunda, porque elas são muito semelhantes. Então, na primeira e segunda hipótese que nós já analisamos, que está relativada ali aos alimentos, né? Os sujeitos ativos podem ser o cônjuge, os pais, os descendentes ou o devedor da pensão. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser um avô o devedor da pensão alimentícia. Né? Então, existe também essa possibilidade. Na terceira hipótese, que é a prestação do socorro, podem ser também os ascendentes ou os descendentes. Então, os sujeitos passivos podem ser uma ordem inversa. Tanto o sujeito ativo, na circunstância, podem ser lá os cônjuges, ascendentes, descendentes ou colaterais, como também no sujeito passivo, essas mesmas pessoas podem figurar também numa condição inversa, já que os alimentos devem ser prestados reciprocamente quando necessário, e o socorro também tem que ser prestado reciprocamente quando necessário, tá? Uma questão bastante interessante, é que eu cito para vocês, quanto ao elemento subjetivo da conduta. Este crime não pode ser aqui, ele não vai existir, não haverá uma responsabilidade penal, senão quando a conduta praticada dolosamente, ou seja, a pessoa podendo, querendo, deseja não prestar o socorro ou deseja de forma livre e consciente não pagar os alimentos. E para isso, me permitam aqui a leitura, eu cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que diz assim: o dolo consubstanciado na intenção livre e consciente de abandonar materialmente a filha menor de 18 anos está comprovado, na medida em que o acusado, mesmo ciente da obrigação de prestar alimentos, deixou injustificadamente de cumprir com o determinado judicialmente. Então, aqui nós estamos diante de um crime, porque eu tenho a possibilidade da prestação dos alimentos, eu tenho a necessidade dos alimentos por parte da alimentanda, alimentante é quem alimenta, alimentando é quem é alimentado. Então, nós temos aqui essas figuras típicas presentes, essas necessidades. Eu tenho aqui a ausência de justificativa no inadimplemento dos alimentos, então o crime está configurado.
né? Então fica aí uma questão bastante importante a ser considerada, pessoal. Uma outra questão aqui que é bastante interessante é a seguinte, né? Muitas vezes, numa ação de divórcio, o juiz estipula que um dos cônjuges pague alimentos ao outro por um determinado período, né? Porque o casamento ele acabou, a divisão patrimonial muitas vezes ela não é capaz ali de suprir as necessidades do cônjuge, às vezes nem tem o que dividir, mas um deles tem emprego, tem salário e o outro não tem. Então o juiz determina, por exemplo, que se pague alimentos ali por 6 meses. E aí surge a questão: e se esse cônjuge que está e que tem direito ao recebimento dos alimentos por 6 meses se casa com uma outra pessoa antes de terminar os 6 meses, continua o dever de pagar esses alimentos ou não? Né? Então essa é uma questão também bastante interessante. E aí a doutrina vem dizer o seguinte: cônjuge é uma pessoa casada, não sendo cabível considerar sujeito passivo do crime o companheiro ou concubino, ainda que se dê atualmente a proteção à união estável, não há equiparação ao casamento. O que ele está dizendo aqui? Então, se aquele que tinha o dever de prestar os alimentos, né, começa a conviver na união estável e ele não paga os alimentos, o seu cônjuge, logicamente, não vai responder por essa conduta, até porque as regras do direito penal na parte geral diz que nessa situação não se transmite. É obrigação unipessoal. E da mesma forma, o cônjuge que se casa antes do término deste período, a jurisprudência e a doutrina dizem que cessa a necessidade dos alimentos, já que ele tem um novo companheiro ou uma nova companheira. Então, quem está com o devedor de alimentos não responde por essa conduta, e aquele que tem o dever de receber alimentos perde o direito aos alimentos se ele contrai novo casamento ou união estável durante esse período. Então, fica aí também uma questão bastante interessante entre essa questão, pessoal. O conceito, logicamente que não é aí apto da nossa área jurídica, mas nós temos aqui que conceituar também aquilo que significa enfermidade grave, né? Aqueles que são que têm a expertise na área da saúde, o colega Manuel está aí, né? Reconhecido e renomado enfermeiro da nossa cidade de Fernandópolis, colega professor do curso de medicina, com certeza ele consegue compreender o que significa uma enfermidade grave. Mas nós que não somos da área da saúde, temos que nos dedicar a um estudo específico para poder compreender aí o que significa. Então, frente às pesquisas que eu realizei, enfermidade grave, nos termos da literatura médica, né, para configurar, então, essa terceira hipótese da prática do crime do artigo 244, torna-se indispensável que o descendente ou que o ascendente esteja com algum tipo de doença séria, né, mas não podendo prover o seu sustento ou mesmo a sua sobrevivência. Então tem que ser uma doença incapacitante, né, para o trabalho. Isso já determinaria ali a necessidade desse socorro para o acompanhamento, para o pronto restabelecimento da saúde, bem como, enquanto ele estiver doente e incapacitado para o trabalho, o provimento da subsistência deste parente. Então fica aí essa questão bastante interessante também quanto à análise deste crime. Se não passou desapercebido por vocês, nós temos uma questão também muito interessante no parágrafo único. O parágrafo único fala que a pessoa que tem o dever de pagar alimentos, né, e aí pressupõe-se que ela está trabalhando registrada e que esses alimentos são descontados na folha de pagamento, abandona o serviço, pede demissão para ser considerado um desempregado e não pagar alimentos. Então, por exemplo, ele vai lá e fala assim para o patrão: olha, manda eu embora, né, faz de conta que você está mandando eu embora, e eu vou trabalhar, por exemplo, como um freelance para você. Eu vou trabalhar por dia, eu vou trabalhar por tarefa, por atividade, mas sem registro. Você me paga por fora. Eu não quero ter vínculo de emprego. Para quê? Para frustrar o desconto na folha de pagamento dos alimentos. Então, o abandono injustificado de emprego, no caso, se ele pede demissão, né, ou se ele é demitido e faz esse acordo, e esse acordo é provado de que ele está trabalhando e recebendo por fora. Mas aqui diz: abandono injustificado de emprego ou função. E não são poucos, hein, esses casos. E, lamentavelmente, os casos de pessoas que, somente para não pagar a pensão alimentícia, né, normalmente ali quando o trabalho é camuflado como informal, somente para não quitar esse débito. Quem assim agir propicia também a configuração deste tipo penal que nós estamos aqui, então, analisando, pessoal.
Se tiverem algum questionamento aí sobre o artigo 244, eu estou à disposição, senão eu sigo o 245 e a gente vai explicando aí. Em qualquer momento vocês podem me interromper. Diz então o artigo 245 do Código Penal: entregar filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica o delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 2º. Incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído de perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com fito de obter lucro. Então aqui nós temos também duas condutas totalmente distintas. E esse crime somente pode ser praticado na forma dolosa, seja o dolo direto ou o dolo eventual. Por que eu digo isso? Porque olha só, quando lá diz que ele saiba, dolo direto, ou deva saber, dolo eventual, assume o risco de produzir o resultado. Esse crime, então, não será configurado na modalidade culposa. Não existe esse crime do artigo 245 na modalidade culposa. Esse seria o caput, uma única figura típica: entregar ou colocar o seu filho na posse de outra pessoa, na qual a criança estará exposta a um perigo moral ou a um perigo físico. É isso que diz ali: perigo moral ou um perigo material. É isso que está dizendo. Tá? Então aí já estaria configurado. André, mas aqui diz entregar o filho. É entregar definitivamente? É entregar temporariamente? Tanto faz. Tá? Se entregar definitivamente, até pode incidir no outro crime. Mas aqui, vamos pensar que é temporariamente, até porque não há essa limitação legal. Né? Então, entregar o filho menor. Entregar por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Vamos pensar assim a interpretação do caput. Já o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, nós estamos falando de um fato de grande repercussão nacional, onde nós vimos aí pessoas e autoridades públicas envolvidas em processos, em condutas em que pais vendiam seus filhos e o processo legal ele era agilizado e ele era esquematizado para possibilitar a adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. Então, nós tivemos autoridades públicas, juízes, conselheiros tutelares, pessoas que têm o dever legal de zelar pelo bem das nossas crianças, membros do Ministério Público, advogados, não sei exatamente quantas pessoas ou quantas autoridades diferentes estavam envolvidas naquele esquema, mas foi amplamente noticiado no Brasil, de que essas pessoas vendiam crianças para o exterior. Então aí nós estamos diante de uma outra conduta diversa daquela descrita no caput. E aqui ainda faz a previsão legal de que mesmo que a criança não esteja exposta ao perigo material ou moral, assim ainda o crime existe. Então esse é um outro aspecto bastante interessante também da análise aqui do artigo 245 do Código Penal. Quanto ao sujeito ativo, então, pode ser, na verdade, só podem ser os pais. É um sujeito passivo próprio. Os pais é que vão ali, então, entregar o filho mediante a contraprestação econômica, na maioria dos casos, para que eles sejam fraudulentamente adotados ou simplesmente sejam extraviados, encaminhados para o exterior de forma clandestina e ilegal. Então, isso é uma questão, mas com a concordância, logicamente, dos pais. No parágrafo 2º, nós temos ali a figura daquela pessoa que, embora excluído lá o perigo material ou moral, auxilia a efetivação do ato destinado do envio. Esse auxílio não precisa ser um auxílio direto, não precisa ter um contato direto com a criança. Por exemplo, aquelas pessoas que, de alguma forma ali, providenciam, por exemplo, documentos falsos, passaportes, ou algo nesse sentido aí, que possam ajudar, que possam auxiliar de uma forma direta para que haja esse encaminhamento, esse esclarecimento ali, de uma forma direta para o exterior dessas crianças, pessoal. Então aí já está devidamente configurada a análise deste tipo penal. Agora, tratando dessa situação,
e estamos falando de menores de idade, não tem como esse conteúdo não estar associado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse é um aspecto bastante importante. Nós temos também que compreender a análise do artigo 245 nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, esse é uma análise que nós temos que fazer. Quais são os artigos que estão relacionados lá na Lei 8.069/90? O artigo 238. O artigo 238 do ECA tem a seguinte redação, me permitam a leitura. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante pago ou recompensa, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Né? O que acontece? Acontece que nós temos um confronto entre o artigo 238 do ECA e o artigo 245 do Código Penal. E aí vem aquela regra básica do direito penal. A lei especial, quando tratar do mesmo tema da lei geral com maior propriedade, com maior amplitude, derroga ou revoga a lei geral. Né? Então, a lei especial se sobrepõe à lei geral nesse estudo. Então, fica aí essa questão é bastante importante. Ou seja, o artigo 238, por ser especial, afasta a aplicação do artigo 245 do Código Penal. Uma outra hipótese semelhante é com relação ao artigo 239, também do Estatuto da Criança e Adolescente. O artigo 239 do Estatuto da Criança e Adolescente, da mesma forma, revogou tacitamente o parágrafo 2º do artigo 245. Por quê? Porque ele tem uma redação muito semelhante e mais abrangente e mais própria na proteção da prática deste delito. Então, o artigo 245 ele perde aí a sua finalidade, porque ele foi substituído, ele foi sobreposto pelos artigos 238 e 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o artigo 246 do Código Penal. Abandono intelectual. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Pessoal, também, eu não vou dizer que são raros os casos, mas eu, na prática, vi poucos. Né? Num dos casos que eu verifiquei, a mãe disse o seguinte, olha, doutor, eu incentivo o meu filho ao estudo. Eu levo meu filho na porta da escola. Eu espero ele entrar, eu espero o portão fechar, e depois ele foge da escola. Como é que eu posso ser responsabilizado? Eu já coloquei de castigo, eu já bati, eu já conversei, eu já expliquei, mas ele não quer estudar. E aquela mãe foi punida com pena de multa porque o filho em idade escolar não estudava. Um aspecto importante que nós não podemos deixar aqui é a falha na redação do artigo 246. Qual é a falha? Quando ela determina que a obrigação do estudo por parte dos genitores é somente a instrução primária. E o que é que se faz hoje com a instrução primária? Qual concurso público que se pode prestar com a instrução primária? Então, essa é uma grande falha. Esse é o reflexo de um país que, de fato, não dá importância, de um país que, de fato, não valoriza o estudo. Por quê? Porque esse artigo ele está capitulado e dizendo isso. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Por que não, então, garantir e obrigar os pais que os filhos façam, pelo menos, né, a instrução primária e secundária? Por que não? Isso é importante. Obrigar alguém a fazer faculdade de curso superior eu acho difícil. Né, até porque o Estado não tem como fornecer isso gratuitamente, mas a instrução primária, né, até lá o terceiro colegial, já na instrução secundária, é público. E cada vez as nossas escolas têm mais vagas e mais espaço para alocar e para receber alunos. Então fica aí essa questão. O problema é que o próprio texto da lei já tem uma ressalva. Sem justa causa. O que é que pode justificar? Então um pai não mandar o filho para a escola. No passado, o que não se aplica hoje, filho era mão de obra. As pessoas tinham 15, 16 filhos, por quê? Porque eram 15, 16 empregados que eles teriam que ter futuramente. Quando nós ouvimos aí nossos avós e muitas pessoas de mais idade dizer que o primeiro emprego foi uma enxada,
Então, na verdade, era mão de obra, a produção de mão de obra. Esse é um aspecto também, logicamente, que nós temos toda a questão de conhecimento, de métodos anticonceptivos, contraceptivos e assim por diante. Né? Esse é um aspecto importante também, mas já que, né, as crianças eram geradas, que fossem utilizadas, então, para o trabalho e não para o estudo. Então, esse é um outro aspecto também que nós temos que levar aqui em consideração, pessoal. Eu cito aqui, a respeito do artigo 246, a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz o seguinte: suposta vítima do delito que, à época dos fatos, já havia concluído a instrução primária. Então, peraí, já está fora aqui do texto do artigo 246, ou seja, se ele já concluiu a instrução primária, o fato é atípico. Por mais que a pessoa não estude, né, não continue seus estudos. E nós temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: o tipo penal pune o agente que, sem justa causa, deixa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Essa conduta pressupõe o cometimento de crime de forma dolosa, situação que não se vê verificada na hipótese, conjunto probatório frágil, testemunhas que não recordaram o fato e nem de suas circunstâncias. Exige-se aí do artigo 155 do Código de Processo Penal, que impede a fundamentação da condenação tão somente com base nos dados colhidos na fase pré-processual. E aí eu faço uma pergunta: e nesse momento em que cabe aos pais o acompanhamento do estudo dos filhos, e aí? Tem muito pai reclamando, tem muito pai sofrendo em ter que aplicar e acompanhar as tarefas aí que os professores mandam para os filhos. E agora, esses pais vão ser responsabilizados também se os filhos não estudarem, não encaminharem as tarefas e por alguma razão reprovarem? Se bem que nessa progressão continuada eu acho difícil alguém reprovar, mas e agora? Então, nesse momento, onde o pai ele tem que garantir, né, ele tem que prover diretamente, unipessoalmente a instrução do filho, se nós formos levar ao pé da letra aqui o que diz a legislação, se essa criança, ao final da pandemia, não demonstrar um avanço na condição de aprendizagem, esse pai pode ser processado, porque durante a pandemia ele não cumpriu a sua missão e ele desrespeitou o artigo 246 do Código Penal, não dando instrução ao filho, aqui em razão da instrução primária, desde que esse filho esteja em idade escolar. Olha só o contexto contemporâneo da aplicação do artigo 246, pessoal. Então, cabe aí essa ressalva e é importante que nós tenhamos essa concepção, tá joia? Artigo 247. Permitir alguém que, menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoas viciosas ou de má vida. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe ao pudor, ou participe de representação de igual natureza. Resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva a mendigo para exercitar a comisseração pública, pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Bom, aqui nós temos a hipótese, por exemplo, do pai que leva o filho para o bar, para o boteco. Já é uma hipótese aqui contida no artigo 247. Quando ele fala de espetáculos, de peças, né, aqui surge um problema. Surge um problema porque esse artigo confronta de forma direta com a Constituição Federal na possibilidade, na existência de peças, né, da livre manifestação da arte, da cultura e assim por diante. Porém, essas peças, essas manifestações são classificadas. E esta classificação aqui é o que está em discussão. Então, essa é uma situação da qual nós temos que compreender. Ou seja, quando a criança, quando o menor de 18 anos, está ali exposto a essa informação na qual nós temos a situação ali que transgride ou que extrapola o limite de classificação de faixa etária para estar ali, para assistir. Então, isso tem que ser uma consideração quando nós vemos essa situação, pessoal. Aqui no caput, ele fala lá, olha só, sujeito ao poder confiado sua guarda ou vigilância. No inciso primeiro, ele fala pessoa viciosa ou de má vida. Quantas vezes isso não acontece? Principalmente quando você tem, por exemplo, pais ausentes.
logicamente que essa criança vai estar exposta à convivência com pessoas dessa natureza. Um outro fato aqui fala, conviva com pessoas. Essa convivência ela tem que ser física ou ela hoje já pode ser considerada como uma convivência virtual? Essa é uma outra pergunta. Se é para a proteção da criança e do adolescente, a interpretação ela é extensiva. Se é uma interpretação extensiva, tanto a convivência física quanto a convivência virtual podem ensejar aqui a prática deste ilícito descrito no artigo 247. Quanto a residir ou trabalhar em casa de prostituição, e aí? E se for filho da prostituta? E se a prostituta residir no local em que ela trabalha? Essa é uma questão. Ali fala, resida ou trabalhe em casa de prostituição. A criança pode residir numa casa de prostituição e não estar exposta a atos de prostituição. E essa é uma coisa que nós temos que analisar. A interpretação aqui, por mais que ela seja extensiva, conforme eu já disse para vocês, parece que a imagem está travando um pouquinho. Pessoal, me dá um feedback aí, se vocês estão compreendendo, por favor. Pessoal, travou a imagem, o áudio, como é que está aí? Tá bom, André. Trava um pouquinho, mas tá tranquilo. Às vezes dá uma radinha, só uma tá legal. Tá, joia. Qualquer coisa, se vocês precisarem, peçam aí que eu repito, tá bom? Vamos continuar, então. Então, essa questão é importante, ou seja, o fato de residir numa casa de prostituição determina que a criança está exposta aos atos de prostituição. Então, tem que analisar com muita cautela também essa situação aí, pessoal. E vão existir posicionamentos sobre os dois aspectos, tanto aqueles que digam que tem que estar exposto aos atos de prostituição para a confissão do crime, quanto aqueles que vão dizer que a interpretação literal do artigo 247, se não tiver exposto, não estaria configurado o crime. Tá? Com relação à mendicância, nós sabemos que a mendicância está ali exposta e descrita na lei de contravenções penais. Né? E aí é um grande problema da lei. Por quê? Porque é onde eu faço a crítica a todas aquelas pessoas que têm o dever legal de agir, e aí eu vou, logicamente, citar, né, pessoas que têm o dever legal de agir, nas quais elas compreendem o fato de que nós temos que ver a questão ali da criança que está lá no semáforo pedindo esmola, da criança que está numa condição de perigo, né? E será que o conselheiro tutelar não passou naquele semáforo? Não viu aquela criança pedindo esmola? Né? Será que o promotor de justiça não parou naquele semáforo? O promotor, o advogado, o juiz? Será que ninguém dessas pessoas viram essa situação na qual está inserida essa criança no mundo da mendicância, pedindo esmola, sendo explorada por seus genitores ou por quaisquer outras pessoas? E vendo isso e tendo o dever legal de agir, não concorreram para a prática deste crime? Então fica aí também esse pensamento aqui, né, a respeito da ilicitude descrita no artigo 247 do Código Penal. Aqui o importante, quando nós analisamos então a conduta, nós temos que permitir dar liberdade ou licença de forma expressa ou implícita. Associa-se às seguintes condutas. Então, permitir associado a frequentar, conviver, né, participar, trabalhar, mendigar ou servir a mendigo. Então, sempre ali associado à conduta da permissão por quem de direito e quem tem o dever de cuidado com relação a essas outras condutas aqui praticadas pelas demais pessoas. Pessoal, mas tem um ponto aqui que ele é fundamental da nossa análise, que é a necessidade da habitualidade da conduta. Tá? Se for um fato isolado, se for uma conduta única, não. Aqui a própria lei diz, né, quando o verbo diz lá frequentar já nos dá uma indicação de conduta habitual, pessoal. Então, esse é um aspecto bastante importante. A conduta única não configura a prática desse ilícito, pode ser de outro, mas desse não. Para a configuração da prática do artigo 247, nós necessitamos da habitualidade da conduta, seja permitir, né, essa permissão tem que ser frequente, na frequência, né, seja ali frente às condutas que nós já analisamos, seja frequentar, conviver, participar, residir, trabalhar,
mendigar ou servir a mendicância. Então, necessário que haja aqui a habitualidade, pessoal. Então, fica aí uma questão bastante importante também sobre esse aspecto. Bom, ainda aqui, nós temos que compreender um fato extremamente importante, que é que esta conduta, este fato ilícito, também só pode ser punido quando praticado dolosamente. Tá? A lei aqui também não tem condão de punir pessoas que pratiquem essas condutas de forma culposa. E, logicamente, né, nos termos do conceito do dolo e da culpa, entre a culpa consciente e o dolo eventual, nós sabemos lá que a distinção é muito tênue, mas não se pune aqui a forma culposa, seja a culpa consciente ou a culpa inconsciente desta conduta. Quanto ao artigo, então, 248, ele diz assim: induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Bom, uma questão bastante importante está descrita no próprio caput, na própria redação do artigo, que ele vai dizer: induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial. Então, os representantes legais, ou em razão da tutela ou curatela. Confiar a outrem sem ordem do pai ou do tutor ou do curador menor de 18 anos, ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Então, se já estiver na posse de outra pessoa, quando o responsável legal for buscá-lo, logicamente, se houver resistência, também estaremos diante da prática do ilícito do artigo 248. Tá? O grande problema aqui é a seguinte: nós temos uma divisão da doutrina muito expressa nesse aspecto, quanto se esse induzimento precisa gerar a fuga ou não. Se é um crime material ou um crime formal. Por quê? Material é aquele que depende do resultado naturalístico, ou seja, tem que fugir para estar configurado o delito. Já o crime formal, não. A simples prática da conduta por já geraria ali a responsabilidade penal da indução, né? Já adianto para vocês que a doutrina majoritária diz que tem que fugir, seguindo a regra lá da induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação. Lá diz que tem que acontecer para que o crime possa existir. Então, aqui a doutrina majoritária segue a regra do artigo 122 do Código Penal. Vocês viram lá no passado que, salvo engano, vocês estudaram a redação antiga. Quando vocês estudaram, não tinha lá o acréscimo da automutilação. Então, oriento que vocês voltem e estudem o artigo 122, porque hoje ele tem uma redação complementar. Ele fala tanto do instigação, auxílio, indução, auxílio, instigação ao suicídio, como a automutilação, né, levando lá em consideração a baleia azul. Então, é importante vocês estudarem lá. Então, aqui segue-se a mesma regra, a necessidade da fuga. Porém, já existe uma doutrina minoritária que diz que este é um crime formal, que a simples indução à fuga já configuraria aqui a prática do ilícito. Eu vou ser bem sincero, pessoal, que eu sou muito tendente a essa posição minoritária da doutrina. Eu percebo que quando se trata de menor de 18 anos, a indução já estaria aqui pela configuração do delito. Mas, como eu disse, é uma doutrina minoritária, tá? Não é uma doutrina majoritária esta que eu estou dizendo. A majoritária diz que deve haver a necessidade de fuga. Eu, particularmente, compreendo que não há necessidade da fuga. Logicamente que esse é um questionamento debatível, da qual as pessoas podem ter argumentos diferentes, e eu nunca cobraria a minha posição na avaliação, tá? Eu cobraria somente o texto legal. Então fica aí uma questão sobre o artigo 248 aí do Código Penal. Quanto aos sujeitos do ilícito, né, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo, o menor de 18 anos e o interdito, tá? Eles são necessariamente ali as vítimas, mas também é vítima aquela pessoa que tem o poder familiar, aquela pessoa que tem a guarda, a tutela, né, a curatela, e também é vítima aí
pois há a indução, né, do seu pupilo, curatelado, tutelado, a fugir do local onde ele está. Então, tanto quanto a pessoa que tem a responsabilidade quanto o menor, quanto o próprio menor ou interdito, são ali as vítimas da prática desse ilícito, pessoal. Então, esse é um aspecto aí bastante interessante também na análise do artigo 248. Bom, quanto ao artigo 249, ele fala da subtração de incapazes, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude da lei ou de ordem judicial. Detenção de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. Então, por exemplo, aqui, né, vamos dar um exemplo da mãe que não tem a guarda do filho e num determinado momento ela vai lá num dia de visita e não devolve o filho a quem tem a guarda de direito, né? Como aconteceu também com várias mulheres brasileiras que tiveram seus filhos levados para o exterior e isso demandou um trabalho, né, uma ação jurídica muito intensa para que elas pudessem rever os seus filhos. Então aqui, olha só, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem, sob guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Então, é quando a pessoa retira o menor daquele que tem a guarda ou uma ordem judicial e não a devolve. Tá? É simplesmente o ato de não devolver a criança, o menor de 18 anos ou interdito. Detenção de 2 meses a 2 anos. Por quê? Porque pode configurar um crime mais grave. Normalmente configura um crime mais grave, como sequestro, por exemplo. Né? Então, esse é um fato aqui, que esse é um crime talvez também não facilmente configurável, mas tem ali a sua responsabilidade quanto à prática desta conduta, com pena bastante pequena quando não configura aí um crime mais grave. Já o parágrafo primeiro deste tipo penal diz: o fato de ser o agente pai, tutor do menor ou curador do interdito não exime a pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Então aqui só está explicando aquilo que eu disse para vocês, lembrando que o termo pátrio poder deve ser atualizado pelo termo poder familiar. E o parágrafo 2º, no caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena, e aqui então nós estamos diante de um perdão judicial que pode ser concedido. Mais uma vez, quando se trata de menor de 18 anos, temos o Estatuto da Criança e Adolescente que regula esse tema. E aí, assim como o artigo 238 e 239, aqui aplica-se o artigo 237 do tem a seguinte redação: subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem, sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, com fim de colocação em lar substituto, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Percebam o quanto a pena é aumentada. Enquanto o caput tem uma pena de 2 meses a 2 anos, o ECA traz uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Isso. E aqui no Código Penal é de detenção. Né? Então o ECA ele é uma conduta, expõe aqui um preceito secundário da conduta, né? Uma tipificação mais grave do que o próprio Código Penal. Então, o que é que nós temos nessa situação? Há um conflito aparente de normas entre o artigo 249 do Código Penal e o artigo 237 do Código Penal. Mas esse conflito ele não é só aparente. Na verdade, nós temos aqui 3 critérios a serem analisados. O primeiro critério é o seguinte: subsidiariedade. Prevalece o artigo 237, pois ele é especial ao artigo 249, que é um artigo de lei geral. Segundo, a especialidade. Então, o primeiro é a subsidiariedade, segundo é a especialidade. Na especialidade, logicamente, é aquilo que nós já falamos anteriormente. A lei especial derroga parcialmente ou revoga totalmente a lei geral. Né? Tanto é que eu tenho aqui a jurisprudência do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que diz assim: não há nos autos exame, laudo, relato médico ou qualquer prova hábil que demonstre o estado mental apontado. A prova da alegação incumbe a quem a formula, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. O ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Inciso 2. O tipo do artigo 249 do Código Penal é delito subsidiário. Aplica-se somente quando não for configurado o crime mais grave. E o dispositivo ressalta que o fato não pode constituir elemento de outro crime.
Se a subtração de criança possui finalidade específica por parte do agente, o fim de colocá-la em lar substituto, a conduta amolda-se ao artigo 237 do ECA. O conjunto probatório demonstra que a ré articulou meticulosamente a subtração de uma criança para criá-la como filha dela e do companheiro. Condenação, então, mantida. Então, percebam que aqui a criança foi subtraída para que ela fosse criada como filha dessa pessoa que está aqui sendo processada e foi condenada por esse crime, pessoal. Essas eram aí as considerações quanto ao artigo 249. Pessoal, lembrando mais uma vez para os colegas que não estavam em sala quando eu avisei, tá? A nossa prova é terça-feira que vem, tá? Às 21 horas. Ela será realizada no mesmo ambiente virtual lá que vocês fizeram o trabalho bimestral valendo 3 pontos. Será realizada da mesma forma. Vocês terão uma atividade lá aberta terça-feira que vem às 21 horas, tá? Pode ter um delay ali de 5, 10 minutos para que a atividade esteja apta a vocês fazerem. Vocês terão um tempo para responderem os 7 testes, valendo 1 ponto cada teste, tá? Tendo em vista que é com consulta e tudo isso, né? Eu sei que vocês consultam também os colegas, então a gente sabe, não vamos aqui tampar o sol com a peneira também, tá? Então vocês terão tempo para responder as 7 questões, da mesma forma que vocês fizeram o trabalho bimestral. A questão é que vocês terão um prazo para responder essas questões, terão um tempo determinado. Lá quando eu divulguei o calendário de provas, das minhas provas, eu disse 30 minutos, tá? Mas entendam bem o que eu estou dizendo, eu estou ainda avaliando essa situação para ampliar esse prazo para um tempo mais satisfatório, para um tempo mais adequado, para que vocês tenham tempo de ler, né, as questões, analisar as questões e possam fazer ali as suas respostas. Então, até aí, segunda-feira, até domingo, eu vou já divulgar para vocês o tempo que vocês terão para fazer a prova na terça-feira. Com relação ao conteúdo da avaliação, pessoal, eu passo para vocês ainda amanhã ou depois, eu já passo aí qual vai ser o conteúdo cobrado na avaliação, mas eu já adianto que será somente o conteúdo do segundo bimestre, tá? Não vai ser o conteúdo do bimestre todo. É que de cabeça agora eu não me recordo quais são os artigos que foram cobrados no primeiro bimestre, se alguém puder aí me ajudar também, tá? E vou confirmar lá com o pessoal do matutino qual foi o conteúdo que eu já passei para eles, que eu não posso cobrar um conteúdo diferente das turmas, tá? Deixa eu só confirmar com o matutino para ver qual foi a delimitação dos artigos que eu cobrei deles com relação à avaliação. Pessoal, então é essa aí a nossa aula de hoje. Eu estou à disposição de vocês para os questionamentos que vocês tiverem. Lembrando que essa aula foi gravada e assim que o possível a minha internet permitir, eu já vou subir essa aula para o YouTube e compartilhar lá no AVA. Lembrando mais uma vez, o AVA é uma sala de aula virtual. Assim como nós tínhamos o dever de comparecer na sala de aula presencial, nós temos também o dever de comparecer na sala de aula virtual, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos agora aqui com 12 alunos em sala de aula. Muito obrigado pela presença, tá? Um forte abraço, que Deus proteja vocês aí. Lembrando, né, e Manuel está aqui também, que nos últimos dias nós tivemos aí um aumento exponencial dos casos de Covid, pessoal. De ontem para hoje, muitas cidades aumentou muito os casos. Se cuidem, garantam o isolamento social e se precisarem sair, usem máscara, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, professor.